Bom dia, paz do Senhor Jesus. Hoje, logo cedo, senti vontade de estar publicando uma palavra e o Senhor Deus sabe quem é que tem necessidade dessa palavra. Então, eu queria que você ouvisse com atenção. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui, já está aberta em Apocalipse 5. Essa é a visão que o apóstolo João teve, de uma visão celestial, quando foi revelado coisas para ele a respeito da época do julgamento. Essa é uma palavra para a igreja. Diz assim, Apocalipse capítulo 5. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Este livro, que estava à destra daquele que se assenta no trono, esse livro era um livro que tinha contido o nome das pessoas que elas herdaram o reino de Deus. Estava escrito ali os seus feitos, estava escrito tudo que pudesse ser usado ali no dia do julgamento, naquele grande dia em que o Senhor Deus ele vai separar ovelhas e bodes e ele vai mostrar realmente quem é quem parecia que era e não era, e quem era mas não parecia. Então nesse livro estava escrito tudo, todas as coisas, todas as obras, os nomes, tudo estava escrito neste livro. Então um anjo ele se levantou e ele gritou: quem é digno de abrir esse livro? Quem é digno de desatar os seus selos? Foi a pergunta que o anjo bradou nos céus, perante os seres celestiais, perante os anjos, perante o apóstolo João, perante os 24 anciões. Todos ali estavam ouvindo aquele anjo bradar: quem seria digno de abrir os selos? Quem seria digno de quebrar os selos e abrir o livro? E aí no versículo 3 diz assim: e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem olhar para ele. Não havia quem pudesse abrir o livro. Ninguém foi achado digno de abrir aquele livro. As pessoas, os anjos, aqueles que haviam morrido, todos que estavam na presença de Deus, não havia um sequer, um santo sequer, não havia ninguém que pudesse realmente abrir aquele livro. E no versículo 4 diz assim: e eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler e nem de olhar para ele. Então, quando João percebeu, o apóstolo João, nessa visão celestial, nessa visão sobrenatural, ele percebeu que ninguém era digno de abrir o livro, não havia ninguém que pudesse. Eu acho que o temor que passou no coração dele, que se o livro não pudesse ser aberto, se não havia ninguém digno de abrir, tudo estava perdido. Toda a humanidade estava perdida. A terra estava perdida. Porque era naquele livro que constava aqueles que herdariam a salvação. As suas obras, o galardão, a recompensa. Então estaria ali naquele livro. Mas se ninguém fosse digno, como que então no julgamento alguém ia receber a salvação, ia poder entrar no gozo do Senhor, ia receber as recompensas? Não havia quem fosse digno. Então isso causou desespero no João, ele começou a chorar muito. E aí, no versículo 5, disse-lhe um dos anciãos: não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus selos. Eu acho que esse momento foi um momento de consolo incomparável para João, porque o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, foi encontrado dignidade nele, o único no céu, na terra. Veja que antes não tinha sido encontrado ninguém havia sido encontrado dignidade de abrir aquele selo, abrir aquele livro. Não havia. Mas no Cordeiro havia sim.
e o cordeiro teve o poder de quebrar os selos, um por um foi quebrando os selos, abriu o livro, e então ele pôde separar para eles aqueles que realmente herdaram o reino de Deus e dar a recompensa. E aqueles que não estavam escritos no livro realmente seriam condenados. Mas o fato é, o que eu quero trazer aqui para hoje, para você, é que a igreja, ela tem tomado esse direito, essa dignidade de Jesus. Isso é uma exortação com muito amor, um alerta, porque a igreja, ela é dividida, como as igrejas do Apocalipse, elas eram 7. Filadélfia, Esmirna, então tinha 7 igrejas, 7 ministérios diferentes. E esses ministérios, eles atuavam de uma forma que o Senhor Deus estabeleceu. Depois Jesus veio e falou das qualidades e do defeito de cada uma, mas eram os 7 ministérios que Deus levantou. No dia do juízo, aqueles ministérios iam ser julgados. A questão é que hoje a igreja, ela tem tomado essa dignidade do Cordeiro, o único digno no céu, na terra, em todo lugar, de abrir o livro e quebrar os seus selos, era o Senhor Jesus. Mas hoje a igreja, ela tem feito justamente isso, ela tem roubado a dignidade de Jesus, de abrir o livro, de desatar os selos, porque há um engano que Satanás tem lançado na igreja, que é o de uma igreja julgar a outra, um ministério condenar o outro. Deus me livre de eu subir no altar do Senhor para falar mal de qualquer ministério. Deus me livre de eu criticar quem quer que seja por aí. Eu já vi de muitas coisas dentro da igreja, muitas coisas dentro dos lugares por onde eu passei, mas assumi o compromisso de subir no altar apenas para pregar o Evangelho. Então, se você hoje perceber que a dignidade é do Senhor, Ele vai julgar o ministério A, o ministério B, o ministério C. Ele é o único que pode desatar os selos, abrir o livro. Ele é o único digno. Deixe para Jesus fazer isso. Eu vou deixar. Há coisas que eu vejo que eu não gosto muito, que eu acho que isso não deveria ser da maneira que é. Mas acontece que eu não sou digno de abrir esse livro, de desatar os selos. Então eu vou deixar para o Senhor. Então o meu convite para a igreja hoje, como profeta de Deus para a sua vida, como homem de Deus para você, que eu sei que eu sou, eu me coloco aqui nessa posição, sem medo nenhum de falar dessa maneira, porque Deus me constituiu. Eu falo para você, deixe para o Senhor abrir os seus naquele dia. Continue fazendo sua parte, continue fazendo aquilo que você realmente considera que é correto. Mas deixe para o Senhor julgar, deixe para o Senhor abrir o livro, Ele vai desatar. Continue pregando o Evangelho, continue falando do amor de Deus. E naquele dia não vai ter como esconder, não vai ter como escapar. Agora, se você tentar tomar a dignidade do Senhor e querer assumir a posição dele de abrir os seus por você mesmo, você pode ter uma surpresa muito grande e isso não vai ser nada bom para você. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Tenho orado por você. Deus te abençoe.